Bem-vindos à aula de ferramentas modernas e essa aula a gente vai abordar uma forma mais ampla, uma visão mais macro, de uma ferramenta que a gente utiliza para operar o mercado internacional, que a gente realmente acha que é uma ferramenta adequada para quem realiza seus trades baseados na leitura do fluxo de ordens. Essa ferramenta chamada de Jigsaw Trading e é vendida, né, com um certo valor aí, mas é vendida de uma só vez. É um valor até acessível comparado com outras ferramentas que tem aí por fora ou outras plataformas profissionais que são pagas por mês e que são realmente plataformas bem caras. Então, custa aproximadamente, eu acho que US$ 50 por mês aí para rotear ordens através dessa ferramenta e o pagamento dela é único, né? Então você compra a ferramenta e pode incorporar em diversas plataformas que você utiliza. Na verdade, ela é um conjunto de ferramentas que a gente incorpora em algumas plataformas, mas a gente pode incorporar de repente em plataformas que são gratuitas também. Então não há necessidade de pagar uma plataforma e mais o Jigsaw. Então a gente só paga o Jigsaw e o roteamento. Então termina sendo bem em conta. É uma ferramenta bem avançada, bem legal para a leitura de fluxo de ordens. E o pessoal que quer se aventurar nos mercados aí para fora, a plataforma que hoje a Daytrader Pro recomenda, é a plataforma que hoje uh, a gente utiliza para operar o mercado internacional. Ok? Jigsaw, então Jigsaw Tools, tá? O que essa ferramenta é composta, né? Ela é composta pelo nosso Depth and Sales, que na verdade é bem próximo, bem parecido com o nosso Super DOM do Profit Chart, tá? Summary Tape, a gente vai falar sobre a Summary Tape, o que é. Reconstructed Tape, que nada mais é que o histórico de negócios. E lá eles não têm, né, informação de comprador, quem foi o agressor. Tá? Aliás, não tem informação da corretora. Tá? Então, a informação que eles têm é agressor. Né? Quem foi o agressor, o comprador ou o vendedor. Porém, não tem o nome da corretora. Tá? Essa é a diferença. Então, trabalham com muito mais por volume, tamanho das ordens e tudo mais, do que realmente analisar a corretora, algo assim. Tá? E o Auction Vista Heatmap, que foi uma ferramenta que foi incorporada não faz muito tempo, não digo só, e é uma ferramenta muito legal, muito bacana aí para quem opera, quer utilizar uma forma mais gráfica de identificar a profundidade do book de ofertas, níveis de absorção e níveis onde houve uma agressão maior de compra ou venda, é uma ferramenta bem legal. Tá? Então, seguindo, nosso Depth and Sales, nosso DOM. Tá? Então, está aqui. Esse é o Depth and Sales, o DOM que é utilizado aí nessa ferramenta. Tá? E existem diversas opções, diversas configurações que a gente pode modificar e diversas colunas também. Ok? Então, dentro dessas colunas, né, a gente pode separar elas em a Trade Column, Alert Column, Volume Profile, Price, Total at Bid and Ask, Snapshot, Depth, Current at Bid and Ask. Então, vamos por partes aqui, tá? Existe a Trade Column, que se eu não me engano é uma dessas duas aqui, ou essa, que é onde nos mostra o tamanho do nosso lote. Se a gente entrar com um lote, vai mostrar um númerozinho 1, e vai mostrar nossa posição na fila, tá? Posição para ser executado. Isso também tem no Profit, ok? Então 194 vai mostrar, por exemplo, 190. É o nosso lugar na fila esperando a execução da nossa ordem limitada que a gente colocou. Tá? Alert Column nada mais é que uma coluna de anotações. A gente pode anotar, né? Abertura de ontem. Então anota aqui, né? Máxima da semana. Põe uma sigla. Então, para isso que serve essa Alert Column, também tem no nosso Profit Chart. É interessante porque
é uma coluna na qual a gente não precisa desviar, como a leitura do fluxo e justamente para quem faz muitas operações de curto prazo, curtíssimo prazo, operações de scalping mesmo, o foco o foco na ferramenta ele é muito importante. Tá? Então, um desvio de foco, a gente olhar para o lado, olhar para um gráfico, ter que ver o ponto e tal, a gente termina perdendo um pouco o contexto, né? A gente termina perdendo um pouco do que está acontecendo, daquela história toda que está acontecendo. Então, quanto mais funcionalidades a gente conseguir incorporar dentro de uma ferramenta dessas para a leitura, melhor. Okay? Então, a gente não precisa olhar para o lado para ver que está chegando um ponto semanal, um ponto mensal. A gente anota os nossos pontos aqui, fica mais fácil. Okay? So, Volume Profile, que é esta coluna daqui. Tem umas, vocês podem notar, depois a gente vai ver um vídeo. Vocês podem notar que tem uma área mais verde, que é chamada de Value Area. E é uma área onde tem um maior volume, né, de negócio. Um verde um pouquinho mais claro. E isso tudo são cores selecionáveis. Tá? A gente seleciona, essa ferramenta tem a funcionalidade de selecionar todas as cores que tem aqui dentro. Okay? Então, esse verde foi eu que escolhi. E o Volume Profile também dá o preço médio do dia, ele muda de cor e ele também mostra o Point of Control, ok? Então ele mostra tudo no Volume Profile. Coluna de preço, né? Esta coluna aqui. Total at Bid and Ask. O que significa isso aqui? É o total de contratos comprados ou vendidos em cada nível de preço. Isso a gente tem no nosso DOM também no Profit, que é essa coluna aqui. A única funcionalidade que a gente não tem é esse histograma. Esse histograma é bem legal, que a gente vai vendo cada vez níveis onde a agressão foi menor, a gente consegue ver nitidamente o canal e até que determinado nível, faixa de preço realmente estão agredindo ou param de agredir, ou tem uma absorção muito grande com histograma, com essa amplitude dessa barra muito grande e o preço ali parado, né? Então a gente consegue ver isso através desse histograma. Isso é muito legal. Tem como colocar histograma todas as outras colunas também tem como colocar histograma. Isso é uma opção. Tá? Coluna de snapshot, essa coluna é muito interessante. Bom, essa coluna em azul aqui, ó, essa primeira, é a nossa coluna de compra, tá? Ofertas limitadas de compra. E essa aqui em vermelho, essa aqui, ofertas limitadas de venda. Deixa eu apagar, porque tem muito rabisco aqui. Aqui, ó. Ofertas limitadas de venda, ofertas limitadas de compra. É nosso book agrupado, ok? Porém, essa coluna aqui, ó, em azul, do lado, é a nossa coluna Snapshot. O que ela mostra? Mostra o total de contratos que estão sendo adicionados ou removidos do book de ofertas. Então a gente vê nitidamente, depois no vídeo a gente vai notar isso, nitidamente os contratos que estão sendo retirados naquele momento ou adicionados. Então quando tem uma ordem iceberg, okay? Uma ordem na qual vão tomando, por exemplo, tomando na coluna snapshot vai aparecendo 200, 100, 300 contratos. Por quê? Porque está cada vez surgindo mais ordens limitadas, né, absorvendo essas agressões de compra. Então a gente consegue ter essa percepção muito clara através dessa coluna. Okay. Depth, que é profundidade, né, nossas ordens limitadas aqui, igual a gente tem no nossa plataforma. E Current at Bid and Ask, que são essas duas colunas do meio aqui. Ó. O que é? Isso aqui é... Por que o DOM nos mostra o presente também? Aqui, no vídeo fica mais fácil de ver, vocês vão ver, vai mostrando os contratos que estão sendo agredidos, que estão consumindo a liquidez do book de ofertas. Okay? Então mostra no exato momento, tá? Tem 98, estão tomando aqui, vai somando aqui, ó, vai aparecendo aqui. Tá? Então os trades, tá? Trades no Bid and Ask. Os trades que estão sendo realizados
consumindo as ofertas limitadas de venda ou de compra. No vídeo sempre vai ficar mais claro do que numa imagem mais estática. Tá? Bom, então tá aqui o nosso Depth and Sales, é estilo nosso DOM. Começando da esquerda para a direita, então as nossas colunas, a primeira é Volume Profile, a segunda é nosso preço. Tá? A terceira coluna é o número total de contratos vendidos naquele nível de preço, tá? Agredidos pelo vendedor. E lá na outra extremidade é o total de contratos agredidos pelo comprador. Okay? Isso é a mesma funcionalidade que possui o nosso DOM do Profit Chart. Depois, nas outras colunas mais externas e de cor azul e vermelha, são as colunas, é a coluna de snapshot, que é o total de contratos adicionados no book de ofertas ou removidos. Então notem no 78 que estão consumindo a liquidez das ordens limitadas, estão sendo adicionados cada vez mais contratos e absorvendo essas ordens. Tá? Nas colunas mais internas, em azul e verde, é o nosso book de ofertas, igual ao nosso DOM, agrupado por preço. Tá? E as colunas bem do meio centrais são os trades realizados em cada nível de preço, naquele momento. Okay? Então são os trades que estão consumindo a liquidez. Tá? Não é igual as colunas externas, que são o total de contratos negociados naquele nível de preço, mas o que nos mostra a coluna do meio é o total de trades. Tá? O número de contratos que estão sendo negociados que estão sendo agredidos naquele nível de preço pelo comprador ou pelo vendedor e consumindo a liquidez do book de ofertas, as horas limitadas. Tá? Então, notem como é bem visível, por exemplo, no 78, que estão cada vez mais adicionando lotes, tá? Através da coluna Snapshot, a gente pode ver, continuam consumindo a liquidez do 78, das ordens limitadas de venda, continuam agredindo mais de 1.800 lotes, ok? E porém o preço se mantém nessa faixa aí porque cada vez está sendo adicionado mais lotes no 78, no 78 e 25 e continua absorvendo, tá? Os vendedores estão absorvendo essas agressões de compra, ok? Então é bem interessante, é uma ferramenta que dá para enxergar, fazer a leitura do fluxo de forma bem simples e objetiva e a gente não precisa mais de muita coisa além do Depth and Sales, além do DOM. Okay. Seguindo então, nossos Power Meters. Isso é uma funcionalidade que tem no Profit também, tem nossa plataforma. Tem como escolher esses medidores de pressão, né? Desde o nosso book de ofertas e nosso Times in Trades também, tá? No histórico de negócio. Então a gente pode ver aqui algumas opções, como Meter Types, tá? Snapshot, Depth Power Meter, Trades Power Meter. Então tem como medir a pressão através dessas barras e utilizando, eu quero uma barra que me dê a informação, né, de pressão da profundidade do book. Outra eu quero que me mostre os contratos que estão sendo adicionados ou removidos. E a outra dos trades que estão sendo realizados. Okay? Então a gente tem todas as informações. E o total, os níveis, total de níveis que vocês querem contabilizar para fazer esse cálculo de pressão nessas barras aqui. Tá? Isso tem no Profit também, mas essa plataforma, se eu não me engano, não sei se no Profit também tem do Book, mas acho que tem do Book, tem do DOM e tem do Storage Negócio. Aqui também, tá? Tem como selecionar quantos níveis de preço quer utilizar para fazer essa medida. Tá? Eu particularmente não utilizo elas porque não acho tão interessante. Termina sendo bastante informação, muita informação para levar em consideração. Então não utilizo muito não. Okay? Mas conheço pessoas que gostam, utilizam esse tipo de barra e acham legal. Tudo bem, isso aí é preferência pessoal de cada um. Bom, seguindo, vamos falar um pouco sobre a nossa Reconstructed Tape. Nosso histórico de negócios, tá? Qual a diferença, né? Também conhecido
como o nosso tradicional histórico de negócio. A diferença é que lá não vai ter a corretora, né? Por comprador e nem vendedor, não vai nos mostrar. Então vai nos mostrar o horário, o preço e o tamanho dos lotes. Ok? O que a gente identifica principalmente vendo histórico de negócio? Pô, lá eu não tenho como enxergar quem foi que comprou e quem foi que vendeu. Eu não tenho como fazer análise de posição que está essa corretora ou não. Então, para que serve o histórico de negócio? Pô, eu tenho que identificar através do histórico de negócio realmente a agressividade, né? Realmente a necessidade, urgência naquele nível de preço. Então a gente vai identificar são realmente é, ordens com um número, tamanho, né, mais atípico. Okay? É uma visão macro também. Uma visão mais macro, por quê? Porque o histórico de negócio deles lá rola muito rápido, é muito negócio. A gente pega um mini S&P, que é um dos ativos mais negociados que tem, é muito rápido, então não dá para ver o ticket a ticket, história de negócio a negócio. Isso já acabou. Então por isso que essas ferramentas estão sendo cada vez mais desenvolvidas no intuito de mostrar, fazer uma compilação de tudo isso que está acontecendo. Okay? Então essa é a evolução do mercado, que o mercado americano hoje está assim, e o nosso mercado também já está assim, né? Já está indo para esse caminho. Né? Então, por isso que a gente tem aquelas informações de coluna, por exemplo, de saldo, de total de contratos negociados em cada nível de preço, porque justamente para a gente trabalhar com essa visão. Acabou essa visão de vou pegar virada de preço, vou pegar virada, vou entrar aqui para pegar meio tique e estopar no preço. Quero ver, olha, se conseguir estopar no preço no dólar, tranquilo, mas tinha situações que não tinha mínima chance de estopar no preço. O dólar lá para 13,90, perto dos R$ 4, mínima chance, cheio de robô, pouco lote na tela, mercado volátil pra caramba. Tá? Então, o mercado foi mudando, mudando, cada vez mais robôs e programas sofisticados aí para enviar ordens, algoritmos programados, praticamente olhando a mesma coisa que o trader na física está olhando. Então, hoje a visão do mercado é justamente as ferramentas são muito baseadas numa visão mais ampla, mais macro, mais baseada em volume, faixas de preço, tá? Do que puramente essa visão focada somente num preço ou num negócio, tá? Então isso mudou ao longo dos anos. E o mercado brasileiro já está bem avançado, não, mas está anos atrás ainda no mercado norte-americano, mas está indo para esse caminho. Então o que é interessante? O interessante é que vocês acompanhem a evolução dos mercados em si, acompanhem, leiam, porque o mercado ele é dinâmico, ele está sempre e ele muda muito, né? Ele muda além das mudanças normais de um dia para o outro, uma semana para outra, de um mês para outro. O mercado muda. Se pegar ao longo de 1, 2 anos, 3 anos, a gente vai ver uma mudança radical aí no mercado já. Se pegar grava a tela e vê depois de 2 anos. Okay? Então a gente tem que sempre se adaptar a isso e procurar realmente extrair das ferramentas as coisas mais importantes e ver o que a gente não precisa extrair ou o que não está funcionando. O que não, pô, não funciona eu olhar mais isso aqui nesse mercado. Eu vou mudar, vou olhar outra coisa, vou usar outra ferramenta, vou utilizar a ferramenta de outra forma para me mostrar outra coisa, porque isso aqui não está mais funcionando. Okay? Então isso que é importante. Então, como o próprio nome diz, essa fita, né, reconstrói os negócios através de algoritmos. Então, bem parecido com a nossa ordem original. Tá? Então, proporcionando a leitura de negócios realizados por robôs e players institucionais. Tem a opção de selecionar histórico normal ou Reconstructed Tape, né? A opçãozinha lá. Beleza? Seguindo, existem diversas opções, diversas configurações que a gente pode colocar até para facilitar, porque o mercado é muito rápido, a olho nu a gente não consegue mais perceber certas coisas. Okay? Então possui a opção de exibir os negócios de forma normal ou Reconstructed Tapes.
trades, ok? Destaque de lote, alerta sonoro de block trade. Então, destaque de lote, né? Pô, eu quero acima de tantos lotes, eu quero que destaque. 50 lotes eu quero que destaque. E eu quero que me dê um aviso sonoro também. Tem essa opção, ok? Eu quero que só mostre negócios de compra ou só negócio de venda acima de tantos lotes. E acima de tal, me dê tal alerta. Então isso é muito preferência pessoal e muito de acordo com o ativo que tu está operando, ok? Reverse High Low reverte as cores quando a máxima e mínima do dia foram atingidas e não estão agredindo o próximo preço. Ele mostra cores ao contrário, quando agride a máxima, né, dá aquela agressão na máxima e não agride o próximo preço, ele inverte as cores, mostra de uma outra forma na fita, mais fácil de identificar, uma visualização melhor, né? E Sweep Colors mostra então quando uma ordem consome toda a liquidez em determinado nível de preço. Então está posicionado lá 100 lotes no nível de preço, vem uma ordem só e consome toda a liquidez daquele nível de preço, ok? Então ele mostra de uma cor diferente, isso aí. Então tem todas essas opções, né? Isso são algumas opções, tem mais opções que essa, mais configurações. O manual dessa plataforma é um manual extenso. Dessa plataforma não, dessas ferramentas é um manual extenso, tem que ler, tem que estudar. Mas é uma ferramenta muito boa, muito interessante, completa e o custo é acessível e é a ferramenta que a gente recomenda. Tá? Ó, isso aqui, ó, cores diferentes, né? Isso aqui, se eu não me engano, essas cores mais azuis aqui são ordens que consumiram toda a liquidez naquele nível de preço. Ó. Tamanho 347, 242, ó, 143, 331. Então mostra realmente, destaca bem ordens que consumiram toda a liquidez, né? Ou até consumiram mais de um nível de preço, né? Para dentro da fila. Okay? Então ele muda a cor na hora de compra e de venda. Tá? Então tem diversas funcionalidades interessantes aí. Okay? E assim como no Depth and Sales tem nossos Power Meters também no Times and Trades. E o que é interessante aqui que a gente pode selecionar, né? Trades Power Meter, que é o geral, e a gente pode colocar Short Term Power Meter e o Long Term. Então, eu quero saber nos últimos 60 segundos e nos últimos 300 segundos. Então, tem como selecionar isso aqui. Então, para quem faz operações de curto prazo, mesmo scalping, é interessante. A gente deixa ali nos 60 segundos, últimos 300 segundos ou 240, tanto faz. E nos mostra bem no curto prazo qual é a agressão, né? Se está indo mais para a agressão está mais de compra ou de venda. Tá? Então isso é legal. Okay? Bom, senhores, essa foi a primeira parte a respeito dessas ferramentas e obrigado pela atenção. Até a segunda parte e a gente vai ver alguns vídeos daí dessa ferramenta em ação e vai ficar bem melhor da gente entender todos esses como que funciona, né, a interação dessas ferramentas umas com as outras, ok? Valeu, obrigado e até a próxima parte.